Eu vou pausar. Ok. Tá? Ok, pessoal, boa noite. Meu nome é Edilson Divino de Araújo. Eu estou aqui, então, para poder fazer a primeira videoconferência com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa comunicação não foi muito boa ainda em relação ao uso dessa conferência web, porque o link que eu deixei lá não funcionou, nem para mim. E aí eu fui obrigado a colocar um outro link de última hora, e eu acho que por isso boa parte de vocês não conseguiu ver a aula. Então, essa primeira aula nossa, ela fala do histórico do pensamento evolucionista, e eu deixei muito material para vocês, uma grande quantidade de material, até um material mesmo para estudo, né, para pesquisa que vocês possam fazer. Então, essa primeira aula está muito rica, muita coisa para que vocês possam ver aí durante muito, muito tempo. Mas o principal dela, eu já pedi as atividades para vocês. Essa atividade que eu pedi para essa aula, ela vale 1 ponto na nota da primeira avaliação, né, da A1. Então, sejam todos bem-vindos aí à primeira aula. Bom, vocês estão entrando agora na disciplina de evolução, e a disciplina de evolução tem 2 coisas que eu acho extremamente importantes. Primeiro, que ela é uma disciplina-chave dentro do curso de biologia. Tá? Nada faz sentido em biologia, exceto à luz da evolução. E quem está dizendo isso não sou eu, não. É o Teodósio Dobzhansky, que é o cara que disse isso, e ele tem toda a razão. Tá? Geralmente tem aqueles professores que falam que a disciplina dele é mais importante. Eu não acho que a evolução seja mais importante. Eu tenho certeza que a evolução é a mais importante. Porque ela é o fio que liga todas as áreas da biologia. Tá? Todas as espécies, elas vieram, né, de uma mesma árvore genealógica, que a gente chama de Tree of Life, né, de árvore da vida. Então, vocês devem ter visto lá um áudiozinho logo na entrada do curso, em que eu critico a arte que fizeram lá, que é daquele macaco virando gente, né? Nada, não tem desserviço maior para um professor de evolução do que alguém pensar que um chimpanzé vira gente. Então, não é isso, né? A ideia é que os macacos, os chimpanzés, por exemplo, eles têm ancestrais comuns conosco, né? E esse ancestral comum está lá há 7 milhões de anos. Tá? E aí isso bifurcou e chegou em nós hoje, mas nem o chimpanzé atual virou um homem atual. Nós temos um ancestral comum. Assim como se eu colocar 50 milhões de anos atrás, eu teria ancestrais com todos os mamíferos. Se a gente afastar 200 milhões de anos, eu tenho ancestral com répteis. Tá? Se eu afastar 3,5 bilhões de anos, eu tenho ancestral com bactérias. Então, assim, né, é só uma questão de como a gente enxergar esse processo. Outra coisa é que muita gente tem uma ideia errada de evolução em relação ao que a gente fala de evolução no nosso dia a dia. Então, no dia a dia, a gente fala de evolução como se fosse uma coisa de melhoria, né? Tá? Então, a evolução calçados, o que você espera? O melhor calçado, o mais desenvolvido que tem, está lá naquele lugar para poder comprar. Mas não, evolução no sentido biológico não tem esse sentido. Evolução no sentido biológico é simplesmente mudança na composição genética dos seres vivos ao longo do tempo, né? Gerando, inclusive, novas espécies. Então, essa é a ideia da evolução. Evolução é ciência, né? Então, como toda ciência, ela tem, né, bases de dados, e a partir dessas bases de dados a gente formula teorias e testa essas teorias. Então, é isso, né, que funciona para a área de evolução. A evolução tem uma outra característica que eu acho que nenhuma outra disciplina tem, que é um embate com a religião, que também não deveria ter, tá? Mas tem. Eu já tive alunos que tiveram muita dificuldade em fazer a disciplina de evolução. Eu tive um aluno, uma certa vez, que ele chegou na minha aula e antes de eu dar aula, ele me chamou no canto e falou: professor, eu sou religioso e eu não acredito em absolutamente nada do que o senhor vai me dizer sobre evolução. Eu só estou fazendo essa disciplina porque ela é obrigatória para poder eu ter o diploma de biólogo, e ponto. E aí eu falei para ele: não, tranquilo, eu nunca vou atentar contra a sua fé, fique tranquilo. Tá? Mas à medida que eu ia explicando os processos evolutivos, cada vez que ele entendia alguma coisa, é como se ele estivesse pecando. Ai, meu pai Deus, pequei de novo, pequei. Tá? Por quê? Porque é esse embate.
E às vezes é um embate que nasce na própria sala de aula. Eu sei que na minha época, lá no século passado, os professores faziam redação na escola de evolução versus religião. Gente, é a mesma coisa de falar maçã versus banana. Não tem sentido, são dois mundos completamente diferentes, a religião e a ciência. Tá? A ciência, primeiro, tem margem de erro. Aquilo que eu acreditava, na época que eu fiz graduação em biologia, por exemplo, vamos dar um exemplo, genética. Tá? Naquela época, meu professor Fabrício, que era um excelente professor que eu tinha, me falava que nós tínhamos 100 mil genes. E aí, hoje eu sei que nós temos pouco mais de 20 mil genes, 21, 22 mil genes. Tá? Ué, o que aconteceu com os genes? O que aconteceu foi o Projeto Genoma que veio e acelerou esse processo, e aí agora nós temos como contabilizar melhor esses genes, entender direito, né, pelo sequenciamento de DNA, por exemplo, coisa que não existia naquela época. E aí as estimativas mudaram. Por quê? Porque os dados mudaram. E a ciência, sim, né? Eu não vou agora falar que meu professor era péssimo por causa disso. Não, é o que ele tinha naquele momento, né? Ou seja, é a melhor resposta que você tem, é a melhor resposta provisória que você tem para uma questão diante de um banco de dados e de um histórico de outros pesquisadores que vieram antes de você. É assim que funciona a ciência. É assim que funciona também a evolução. E a religião? A religião, ela funciona em uma outra estrutura, em uma outra forma. Ela é dogmática, porque não existe margem de erro para a fé. Ou você tem fé, ou você não tem. Tá? Então não tem essa história de, talvez, não, ou é ou não é. Então como é que você compara esses dois mundos? Não, eles são dois mundos de fato. E você não precisa deixar de ser religioso para poder entender a evolução. E você não precisa, em sendo evolucionista, deixar de ser religioso. Tá? Ou seja, as coisas podem conviver em comum acordo, só lembrando que nós estamos falando simplesmente das coisas aqui em base científica. Isso é muito importante, principalmente para você que está formando em licenciatura em ciências biológicas, para você não atentar contra a fé daqueles seus estudantes lá, porque isso é uma forma de travamento, eles vão ficar fechados para qualquer coisa que você disser, porque é como se você fosse de outro time. Tá? Eu sou do time de Deus, você é do time do capeta. Então, pronto, eu não vou de jeito nenhum estar do teu lado. E não tem nada a ver com isso, né? Porque nós estamos falando de esfera científica, uma coisa completamente diferente. O que nós vamos falar aqui são de dados. E aproveitando isso, eu já aproveito também para poder falar para vocês que essa disciplina está estruturada da seguinte forma. Primeiro, a gente fala do histórico do pensamento evolucionista, que é essa primeira aula muito rica que eu tenho para vocês. Essa é uma aula que vocês não vão conseguir esgotar ela toda. Vocês vão poder pesquisar. Eu coloquei um livro enorme anexado aí para que vocês possam ver, né? Que é um livro do Ernest Mayr, que é do histórico do pensamento biológico. E aí você vai poder pesquisar a respeito dele, ver sobre Platão, sobre Aristóteles, sobre São Tomás de Aquino, sobre Santo Agostinho, sobre Lamarck, Darwin, Wallace, o pessoal da década de 1930, as pessoas que não aceitavam a teoria evolutiva, muitos deles, até chegar nos tempos mais recentes, que nós temos aí, pelo menos na década de 80, mais ou menos, esse livro chega. Então, é muito rico, né? E é muito importante que eu tenha uma ideia da ciência ao longo da história, especialmente quando se trata de evolução, tá? Para você ter fundamento daquilo que você fala, para você não ficar preso naquelas poucas linhas de um livro-texto de ensino médio, por exemplo, ou de ensino fundamental, porque isso aqui é muito, muito, muito superficial, tá? E aí você não consegue pensar a respeito, porque você é obrigado a seguir uma história curtinha que foi colocada ali, e aí, às vezes, é necessário a gente entender um pouco mais, né? E agora que a gente está numa era da inteligência artificial, a gente também pode explorar a inteligência artificial, conversar com ela a respeito dessas pessoas, tá? Que o livro fala, porque isso já poder economizar um pouco também do seu tempo, para que você possa acelerar um pouco em cima daquelas coisas que o livro está lá. De repente você vai falar, sei lá, Aristóteles. Ok, leia um pouco, conversa um pouco com a sua inteligência artificial, se for necessário aí, para que você possa saber mais a respeito. Você faz perguntas, entendeu? Isso vale para mim também, tá? Que não sou inteligência artificial, mas sou alguém que eu posso, né, tá aqui com vocês, tirando dúvidas a respeito, assim como Laís também, que é a nossa tutora, né, que está aqui sendo apresentada para vocês também nessa aula, em carne e osso aí do outro lado, tá? E ela também vai poder auxiliá-los nesse processo. Então, a estrutura que a gente vai ter no curso vai ser o histórico do pensamento evolucionista,
E depois nós vamos tratar de ausência de evolução. Ok, se a evolução não existisse, aí a gente chamou isso de população ideal. Então, a nossa próxima aula vai ser sobre população ideal, que seria uma população em que os mecanismos biológicos funcionavam sem qualquer fator evolutivo. O que aconteceria numa situação sem evolução? Sem evolução significa que as frequências dos genes, que as frequências dos genótipos permaneceriam as mesmas ao longo de todo o infinito, de todo o tempo. Tá? Isso é não existir evolução. Tudo que mexe com a variação genética das populações e das espécies e na geração de novas espécies ao longo do tempo é evolução. É simplesmente isso. Tá? É essa alteração, essa dinâmica que acontece ao longo do tempo. Do mesmo jeito que existe uma dinâmica ecológica, do mesmo jeito que existe uma dinâmica climática, né? Existe uma dinâmica no tempo ao longo da formação e da extinção de espécies. Tá? Então, é disso que a evolução vai tratar para que a gente possa entender. Depois de nós falarmos de população ideal, a gente começa a falar de fatores evolutivos. Então, esses fatores evolutivos são seleção natural, que vocês já ouviram falar, em função do Darwin, deriva genética, que talvez vocês não tenham ouvido falar ainda, mas é muito importante, que é como que o acaso atua sobre as populações, especialmente populações pequenas. Vamos falar de fluxo gênico, que é como é a troca de genes entre as populações, como é que isso altera a composição das populações ao longo do tempo. E, por último, sobre mutações, que é a matéria-prima evolutiva da evolução, né? Nenhuma evolução seria possível se eu não tiver novos genes surgindo ao longo do tempo, que é o caso dos processos mutagênicos. Então, quando eu junto esses 4 fatores, tá? Seleção natural, mutações, deriva genética e fluxo gênico, eu tenho o conjunto do que modifica as populações geneticamente ao longo do tempo. E aí eu vou entender a dinâmica do processo evolutivo dentro ainda de uma linha que ainda não é evolução, mas é genética de populações, que é um alicerce que a gente precisa dar para a gente poder entender o processo evolutivo. E depois disso, a gente vai entender o que é uma espécie, o que é um isolamento reprodutivo, quais são os tipos de isolamento, quais são os tipos de espécie e de especiação. Tá? E quando a gente chegar em especiação, a gente terminou a primeira parte do curso, porque essa primeira parte aí, né, é toda a base da teoria evolutiva, que envolve histórico e envolve todos esses processos que eu falei para vocês anteriormente. E na segunda parte do curso, a gente vai poder falar de coisas mais avançadas, que é o que aconteceu depois da década de 1950, tá? Depois da teoria sintética da evolução. Então, nós vamos falar sobre Moto Kimura, que é o cara do neutralismo, né? Como é que é a evolução neutralista, a evolução neutra, que acabou dando uma importância muito maior para a deriva genética do que se pensava anteriormente. Depois nós vamos falar de equilíbrio pontuado, que é como uma paleontologia contribuiu mais recentemente para a teoria evolutiva, dizendo que a evolução não é tão lenta e gradual como se pensava, mas ela tem momentos em que ela é mais rápida e momentos que ela é mais lenta, tá? E mais recentemente tem a Evodevo, que é evolução e desenvolvimento, né? Então, como é que a biologia do desenvolvimento e a evolução funcionam, tá? Para, especialmente, o que nós chamamos de macroevolução. E mais recentemente ainda, tem a parte de genética molecular, como, por exemplo, a epigenética, que acaba retomando algumas ideias lamarckianas, algumas ideias de Lamarck que haviam sido abandonadas até a década de 1900, até 2000, mais ou menos, e a partir daí ela vem sendo retomada, porque o mecanismo de mudança que acontece por meio da epigenética, ele é lamarckiano, ele não é darwiniano, tá? Então, olha só, esse é o panorama de toda a disciplina que a gente vai ter. Mas para isso, meus amigos e amigas, a gente vai ter que entender um pouco de história. A gente tinha milhões de formas de contar essa história aqui, tá? Muitas formas. Mas a forma que eu tenho como quem eu sou, quem nós somos o quê? Nós somos produtos da colonização europeia, tá? Então, é a colonização europeia que deu conta do formato que uma escola tem, da que a educação tem, etc., o nosso modo de vida, de pensamento, tá? Então, é pela história ocidental que nós vamos trilhar. Mas isso é pobre, tá? Isso é só a ponta do iceberg. Por mais que eu tenha dado muito material para vocês estudarem, tem que lembrar que nós temos toda a Ásia, que não fez parte desse contexto aí. Nós temos a Índia, nós temos
a região lá do Oriente Médio, né? Como a Pérsia, por exemplo, contribuiu bastante, que agora está pegando fogo lá em função das loucuras que nós temos aí no século XXI, onde a gente poderia ter construído a paz, e ao invés disso a gente está construindo a guerra e a ignorância. Então, são áreas do planeta, até mesmo nossos ameríndios, os maias, né, os incas, os astecas, que estão por aqui perto de nós, também têm seus conceitos, as suas ideias sobre questões evolutivas. Só que a gente negligencia a maior parte delas porque elas não estão registradas nos nossos livros e na nossa forma de fazer ciência ainda de uma forma tão ampla. Então, o que nos resta é falar da história ocidental. Então, se a gente quiser estruturar a ciência na história ocidental, especialmente em relação à evolução, um bom ponto de começar a falar, mas não o único, é começar a falar sobre Platão e Aristóteles. Platão e Aristóteles, especialmente Aristóteles, né, ele voltou com muita força na Idade Média, e os quadros renascentistas retomam bastante da filosofia grega, né, trazendo muito de Platão e principalmente muito de Aristóteles. Tem uma pintura, que eu acho que já até coloquei nos materiais que eu passei para vocês aqui, tá? Tem uma pintura de Rafael Sanzio, que é um jardim, né, onde tem vários filósofos lá, e um deles está com a mão para cima e o outro está com a mão para baixo. O que está com a mão para cima, que é a cara de Leonardo da Vinci, né, é representando Platão, que nós não sabemos exatamente que cara ele tinha. Tá? E o outro com a mão para baixo, bem no centro da pintura, é Aristóteles, que foi um orientado do Platão. Por que Aristóteles está com a mão para frente, enquanto o Platão está com a mão para cima? Porque o Platão, ele acreditava no mundo das ideias, eidos, tá? Em um mundo perfeito, e nesse mundo perfeito, que não é o mundo físico, era o mundo das ideias, e nós, para Platão, somos diferentes uns dos outros. Aqui, eu sou diferente de Adson, diferente de Flávio, diferente de Laís. Por quê? Porque existe um arquétipo ideal de macho humano, um arquétipo ideal de Laís, né, de fêmea humana, tá? Que está no mundo das ideias de Platão, lá no Eidos. Tá? E nós, do mundo físico, como nós somos formados de matéria, né, nós somos imperfeitos. E como nós somos imperfeitos em diferentes proporções, nós somos diferentes uns dos outros. Essa é a ideia de Platão, que atrapalhou a biologia durante 2000 anos, mais ou menos, essa ideia. Porque nessa ideia você faz o quê? Você não leva em conta a variação. A variação para você não tem o menor sentido, não tem maior importância pensar em variação, porque a variação é um erro. A variação, para o mundo de Platão, né, é simplesmente uma questão, porque nós estamos no mundo físico. Aristóteles não pensava muito diferente, só que Aristóteles dava importância para o mundo físico. Tá? Aristóteles pode ser considerado um dos primeiros biólogos aí. Então, ele gostava de entender muito as espécies, o mundo físico, a Terra, etc., porque para poder melhor entender esse mundo das ideias. Tá? Então, para ele, a chave do mundo das ideias estava no mundo físico, tá? Ao contrário do Platão, que queria tampar o mundo físico, porque o mundo físico poderia ser justamente aquilo que ele não pensava. Platão, inclusive, tem uma metáfora que talvez todos vocês conheçam, que é a metáfora da caverna, tá? Que era o mito da caverna. O cara que, imagina uma pessoa que está lá dentro de uma caverna, mas ela nasceu ali dentro daquela caverna. Tá? Então, ela era alimentada, sei lá o quê, ela é amarrada, acorrentada nessa caverna, e a única coisa que ela via todo dia era o reflexo de uma luz, de uma fogueira, que ficava na parede da caverna, para onde ele ficava olhando o tempo todo. Então, para ele, o mundo era aquele mundo das sombras ali. Tá? Então, passava uma carroça, sei lá o quê, alguma coisa, um cavalo, lá na frente da caverna, e aí refletia refletia na parede, pronto. Todo mundo pensava que isso era a verdade. Isso era o mundo, na verdade. Só que um dia ele fugiu dali e encontrou o mundo da luz e viu o cavalo de verdade, a planta de verdade, o mundo de verdade, e voltou correndo para poder contar para as pessoas que estavam dentro da caverna, né,
E aí quem estava dentro da caverna zombou dele, falou que você está doido, que é isso? O mundo que existe é esse mundo aqui da parede, não existe esse mundo que você está falando, não. Entendeu? Então essa alegoria de Platão é meio para mostrar o seguinte, que nós somos limitados demais no mundo físico para poder entender de fato o universo, para entender de fato as coisas como elas são. Tá? E sobre alguns aspectos ele está certo, porque nós vemos o mundo pelas lentes que nós temos aqui, os nossos sensores. E os nossos sensores não são perfeitos. Tá? Vocês têm uma visão aí, a minha também está meio ruim, mas a nossa visão ela não é, ela é muito menos perfeita, por exemplo, do que a visão de uma águia que está lá vendo a presa à distância. Nossos olhos não são os melhores olhos. O meu ouvido está longe de ser o melhor ouvido. Inclusive, meu pai é surdo. Eu acho que eu vou chegar lá também. Mas, ele está com 92 anos. Mas chegou na surdez. Então, daqui uns 40, talvez eu chegue por lá também, na mesma situação. Mas se é o cachorro, você acha quem é que descobre primeiro quem está chegando? É você ou o cachorro? Claro que é o cachorro. O cachorro está lá, não só ouvindo muito mais que você, umas 200 vezes mais, como ele está farejando. Né? Então, o que ele consegue sentir o mundo dos cheiros, para você é um mundo completamente escuro, você não conhece isso. Um tubarão tem uma linha lateral que você não tem, né? Você não consegue sentir a eletricidade, o campo elétrico, por exemplo, que esse bicho consegue. Uma abelha, você olha para uma flor, a flor é branca, 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 branca. E para uma abelha, ela é ultravioleta, com rajas ultravioleta apontando ali para o centro, né? Que tem um néctar. Então, a gente vê o mundo por uma janela, essa janela é limitada. Então, o que nós estamos vendo de verdade ao nosso redor não é o mundo de verdade da forma que ela é o mundo da forma que a gente interpreta, tá? Com os nossos sensores. Então, é isso que Platão também estava dizendo com relação a isso, e isso ele tem razão. Então, todas as vezes que nós vamos pensar ao redor do mundo, a gente tem que pensar que a gente não tem todos os recursos necessários para ver o mundo de fato como ele é, tá? E isso é muito importante. Isso é válido. Mas o fato de não dar importância para a variação, isso foi um retrocesso enorme de 2000 anos para a biologia, como eu disse. Vamos pular o tempo, né? Então, boa parte da história ocidental, ela passa pela história da religião, especialmente católica, né, ao longo do tempo, porque é onde estavam esses registros em papel e etc., muita coisa perdida ao longo do tempo. Mas duas figuras importantes nesse processo de pensadores aí, que tem a ver com o que nós falamos, foi São Tomás de Aquino, por volta de 1000 e pouco, e por volta de 400 anos quebrado lá, foi Santo Agostinho. Tá? Então, são dois santos católicos, mas extremamente eruditos, e que também tinham as suas visões de mundo, e elas eram bastante platônicas. A gente pode dizer que Santo Agostinho estava para Platão, assim como Tomás de Aquino está para Aristóteles. Tá? Então, mais ou menos essa é a ideia que nós temos. E boa parte daquilo que se conhecia anteriormente foi perdido por guerras, por fogo, por coisa, né, destruição de uma maneira geral, e que a gente realmente não tem resquícios mais dos escritos antigos que de repente poderiam jogar mais luz sobre esses cerca de 1000 anos de trevas que nós tivemos, quando tudo que não era texto religioso, ele era herético, né? E aí ele tinha que ser queimado, né? Porque ele era um pecado, né? Era um sacrilégio pensar em um texto que não fosse o texto bíblico, ou do outro lado, que fosse o Alcorão, por exemplo, tá? Então, tudo isso fez com que toda a nossa literatura fosse perdida, né? Boa parte da nossa história fosse perdida ao longo do tempo. Só que daí houve uma luz, nasceu uma luz, tá? Chamada de iluminismo. Né? Então, lá na Idade Média, começaram os iluministas. Né? Os iluministas eles tinham como filosofia básica, né? Sapere aude, ou seja, coragem para pensar. Naquele momento tinha que ser corajoso mesmo, porque se você pensasse da forma errada, você podia ficar na fogueira, né? Você podia ir para a Inquisição, né? Galileu Galilei que o diga, né? Quase que foi para a fogueira. Se não fosse amigo do Papa, teria ido, certamente. Vocês estão me ouvindo ainda? Travou a tela, professor, mas estamos ouvindo. Deu uma travada na tela aqui, eu vou tirar e colocar ela de volta.
Bom, mas dando continuidade a isso que eu estava dizendo, então, quando chega no iluminismo, aí sim começa a ter as primeiras coisas, as primeiras ideias, e a filosofia natural, ela junto com a física, junto com a química, junto com outras áreas, né, ela começa a florescer também. Então, vem pessoas como, por exemplo, Linneu, né? Linneu, eles gerou um sistema de nomenclatura das espécies, começou a dar nome para todo mundo que já existia, que já o pessoal conhecia, mas tinha uma nomenclatura binomial, né, que a gente conhece até hoje. Mas se você perguntar para Linneu, e evolução? Linneu fala, não existe não, tá? Não tem. Não, porque Linneu ainda está com a cabeça completamente com o mundo platônico, exatamente. Se perguntasse para Linneu, quantos anos tem o planeta Terra? Talvez ele ia dizer que não sabia, mas se você insistisse ali de chutar, ele ia falar assim, uns 6.000 anos, mais ou menos. Essa era a ideia que você tinha, né, de uma terra muito recente, criada, tá? Então, exatamente dessa forma aqui, né, fora do arcabouço da ciência. Boa parte dos cientistas, de uma maneira geral, dos séculos 17, 18, 19, tá? Eles estavam sempre vinculados à igreja, tá? Ou eram da própria igreja católica, ou era da igreja anglicana, por exemplo, tá? Então, existe uma forte ligação. Obviamente, a ligação do Estado à igreja é muito forte. Então, você tinha que tomar muito cuidado em determinados ciclos sociais de falar determinadas coisas que você pensava, porque senão o teu risco de perder a cabeça, de fato, né? Ou então de perder seu status social, que também era tão ruim quanto, né? Ninguém queria ser pobre na Idade Média de jeito nenhum, tá? Porque ali era uma possibilidade de sobrevivência muito baixa. Então, se você chegasse aos 30, 40 anos de idade, você era um cara sortudo, né? Um velho estava lá com 50 anos de idade. Então, quem passava disso é porque tinha alguma forma de privilégio, né? E de conhecimento que o protegia, e principalmente em relação a doenças e a fome, tá? Que eram dois aspectos muito, muito fortes. Se a gente pular um pouquinho mais para frente, a gente vem na Revolução Francesa. Tá? Lá naquela época da Revolução Francesa, um pouquinho antes, talvez, quem mandava, quem tinha o poder no mundo, na verdade, era França e Inglaterra, mas principalmente França. Tá? A França era muito forte nesse período. França, Espanha, Inglaterra, mas principalmente a França. Tá? E a ciência francesa é a que mais florescia, é aquela que dava mais filósofos, é aquela que dava mais cientistas, tá? Junto com a Inglaterra também, mas França e Inglaterra sempre muito fortes nesse aspecto. Em relação à questão da evolução, tanto França quanto a Inglaterra começaram a dar as primeiras contribuições. Por exemplo, o avô do Darwin já falava um pouco de evolução já, tá? Só que de uma forma bastante tortuosa e pouco sistemática. Tem um outro cara também, chamado Conde de Buffon, que ele poderia ser o primeiro evolucionista, mas ele não é o primeiro evolucionista, por quê? Porque ele era assim com o rei, né? E também ele era muito próximo da igreja, então ele não podia falar grandes coisas, mas ele era muito controverso. Muitas ideias evolucionistas já estavam no Conde de Buffon. Adivinha quem é que ganhou o emprego do Conde de Buffon? Lamarck. Lamarck ganhou emprego do Conde de Buffon. Tá? E Lamarck, ele passou a ser evolucionista, mas não quando era jovem. Ele já tinha mais de 50 anos, Lamarck, quando passou a ser evolucionista. Foi pós-Revolução Francesa. Ele mudou de setor onde ele trabalhava, no Jardin do Roi, que tudo que tinha chamado de rei mudou de nome depois da Revolução Francesa, né, guilhotina para todo mundo e tal. E o Jardim do Rei virou Jardim das Plantas, que até hoje existe lá em Paris. Tá? E muitos pesquisadores, incluindo o Lamarck, estavam lá. Um deles é o pai da anatomia comparada, que é um cara bem importante, chamado de Cuvier, Georges Cuvier. Esse Georges Cuvier, ele descobriu a lei da correlação das partes, que até hoje é utilizada na paleontologia. Você acha um osso e você já sabe o tamanho do organismo, sem achar o resto do organismo. Tá? Então, isso é plenamente feito pelo Cuvier desde o século XIX. O cara desenterrou muitos fósseis, o cara estudou anatomia comparada de tudo que é animal que você pode imaginar. O Napoleão, que quando estava invadindo, que era amigo dele,
estava invadindo lá o Egito, trouxe o meio mundo de Egito, que hoje está no Louvre, né? No meio disso tinha um bocado de gato embalsamado, né? Que os faraós, quando morria todo mundo, inclusive os gatos, os bichos dele, então embalsamava tudo, né? Múmia de gato. Então, o Cuvier foi trabalhar com múmia de gato. E o Cuvier acreditava em evolução? Não. Cuvier, ele era completamente religioso, completamente mundo de Platão ainda, do mesmo jeito. Só que o Cuvier, ele pensava que ocorreu catástrofes, ele era catastrofista. É como se Deus brincasse de criar mundo. Criou um mundo, não deu certo, vira um fóssil lá, né? Aí cria mais uma camada de mundo, não deu certo, um monte de fósseis. Cria outra camada. E qual é a última camada que ele fez? No dilúvio. O dilúvio é a última camada. Ele não gostou da brincadeira, né? E aí, então, era assim que ele pensava. Se perguntasse para o Cuvier, quantos anos tem o mundo? O Cuvier ia falar, pelos estudos bíblicos, cerca de 6.000 anos. Como é que pode se pensar em evolução com 6.000 anos? Então, o ingrediente que faltava até esse momento é chamado de tempo profundo. Hoje nós sabemos que o planeta Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, que a vida na Terra começou há cerca de 3,6 bilhões de anos. Tá? Então, olha só, é muito, muito, muito tempo, tá? Nesse processo. Isso comparado a 6.000, 6.000 é uma poeirinha, tá? Dentro de um universo de tempo. Então, sem tempo, é impossível pensar em processo evolutivo. E esse ingrediente o Cuvier não tinha na cabeça dele, e ninguém da época dele praticamente tinha também. Até que os geólogos começaram, tá, a trabalhar com estratigrafia e começaram a construir a ideia de tempo profundo, que é um dos principais ingredientes desse processo. O Lamarck, que vocês conhecem no livro, é muito diferente do Lamarck de verdade, tá? O Lamarck dos livros é aquele cara que fez tudo errado e que serve de trampolim para o Darwin, né? É isso que os livros fazem, os livros geralmente do ensino médio fazem com o Lamarck, mas é muito injusto, tá? O Lamarck foi um excelente, um grande pesquisador, e a gente pode falar que ele foi, de fato, o primeiro evolucionista, porque foi o primeiro cara que falou abertamente sobre evolução, e foi muito criticado com relação a isso, e o principal crítico dele era o próprio Cuvier, que trabalhava junto com ele. O Lamarck, ele, algumas coisas que você não sabe, por exemplo, talvez, seja que, na mesma época dele, tinha um cara chamado William Paley, que era um pastor anglicano, também era professor de Cambridge, na Inglaterra. Quase todos os professores de Cambridge eram anglicanos, né? Uma escola anglicana. Então, esse cara, ele era um dos principais expoentes da teleologia natural. E aí, nessa teleologia natural, o que ele dizia? Vou dar um exemplo. Veja que vocês estão andando por uma estrada, e nessa estrada você encontra uma pedra. Bom, nada mais natural do que encontrar uma pedra numa estrada. Mas se na mesma estrada você encontrasse um relógio, ora, você não pensaria a mesma coisa. Você olharia para aquele relógio, vê que ele tem mecanismos, que ele tem ponteiros para marcar as horas, tem uma função estabelecida. Então, não foi o acaso que criou a pedra, foi o mesmo que criou o relógio. Né? Então, tem um relojoeiro que construiu o relógio. Aí ele usava essa ideia para poder pensar, olha as aves no céu, olha os ossos pneumáticos, olha as penas, olha como elas voam. Elas não surgiram ao acaso. Olha um olho, olha um coração, olha um sistema circulatório. Tá? Isso não surgiu ao acaso. Então, essa era a ideia da teleologia natural, que não é muito diferente da ideia de hoje, por exemplo, da... como é que é o nome, Laís, do nome do negócio? Eu esqueci. Mas o pessoal da física, principalmente, né, hoje que endossa algumas coisas dessas, mas nem um biólogo endossa isso, porque isso é pseudociência, que é design inteligente. Talvez você já ouviu falar já de design inteligente hoje, tá? Que não tem fundamentação nenhuma em termos biológicos, tá? Mas ele é como se fosse uma teleologia natural de bigode do William Paley, mesma coisa. E aí, por exemplo, Richard Dawkins, ele tem um livro chamado Relojoeiro Cego, que ele contrapõe a essa ideia
do William Paley, por exemplo, dizendo que sim, a evolução conseguiria fazer isso tendo tempo suficiente. Tá? Mas não dava para pensar nisso com 6.000 anos, de jeito nenhum. Para encurtar um pouco essa história, então, nessa época do William Paley, ele pensava o seguinte, então, que as espécies se encaixavam num mundo perfeito criado. Então, esse mundo foi criado de forma perfeita, onde toda espécie ela se encaixava em toda espécie. Só que acontece que, a essa altura, já tinha sido provado de que o mundo não é igual sempre, ele é dinâmico. Ecossistemas mudam, montanhas surgem, desaparecem, novos biomas surgem, desaparecem ao longo do processo geológico. Então, como que alguém pode estar adaptado a um mundo que não é o mesmo, a um mundo que se modifica ao longo do tempo? Tá? Então, isso era irrefutável, né? Não tinha como o pessoal da teleologia refutar essa ideia. Então, foi aí que o William Paley, né, recebeu isso do Lamarck, e o Lamarck nem é lembrado por isso praticamente. Tá? Bom, depois de Lamarck, a figura importante que nós temos é Darwin, que talvez seja a principal figura, né, desde Platão. Porque enquanto Platão pensava no mundo das ideias e na variação como algo sendo irrisório, o Darwin deu um sentido para a variação como a propriedade das espécies. Nós variamos, porque isso é uma propriedade das espécies, que a genética explica hoje tão bem por que nós variamos. Tá? E vem a seleção natural, então, para ajustar isso ao longo do tempo, da forma que eu vou explicar para vocês mais tarde. Só que o Darwin, por sua vez, ele era ignorante em relação à genética, ele não sabia nada de genética. Tá? Sequer conheceu Mendel, né, que é contemporâneo dele, mas estava lá no canto da Europa que ele não estava. Então, depois que surgiu a genética em 1900, então essa genética começou a fazer um casamento com a evolução de Darwin. Tá? Isso durou cerca de 40 anos, até que em 1940 surgiu a teoria sintética da evolução, reunindo várias informações por parte de vários cientistas, até chegar na ideia da teoria evolutiva que nós temos hoje no ensino médio. Só que, a partir daí, vieram outros atores também, né? Como Moto Kimura, que veio falar sobre a área molecular, né? Que é a evolução neutra, e depois veio um paleontólogo como Stephen Jay Gould, que veio falar sobre equilíbrio pontuado, e depois, mais recentemente, a evolução e desenvolvimento, o Evodevo, né? E mais a genética também, junto com a epigenética, que até volta um pouco às ideias de Lamarck também, revivem um pouco as ideias de Lamarck. Então, para vocês entenderem, eu dei uma passada, assim, um foguete, uma pontinha de iceberg, um palito de fósforo em cima do iceberg, tá? É isso que eu tentei iluminar para vocês hoje aqui, uma pequena lamparina em cima do iceberg, é o que representa essa aula de hoje, tá? E o iceberg está à disposição de vocês nessa aula, tá? Então, nessa aula, vocês têm o livro do Mair, que é o Desenvolvimento do Pensamento Biológico. Nós temos um texto menor, que é o texto do José Alexandre Ferizola Diniz Filho, junto com o meu professor Fabrício Dayala Valva. O José Alexandre foi meu orientador de mestrado, e o Fabrício foi meu professor de genética, meu professor de evolução. Os dois escreveram um texto bem interessante sobre o desenvolvimento do pensamento evolutivo, que é um texto mais curto. Esse eu quero que vocês leiam completamente, tá? Que está lá para vocês também verem. E, além disso, tem as videoaulas, várias videoaulas, né, que eu gosto que vocês vejam, porque elas são importantes, inclusive para resolver aquele questionário que eu passei para vocês no final. Entendeu? Então, esse, minha gente, é o panorama histórico que eu, infelizmente, tenho muito pouco tempo para poder falar com vocês, mas que a gente pode ir aprofundando também à medida que o curso vai passando. Tá? Então, basicamente, era essa a ideia da aula de hoje, e eu fico à disposição de vocês também, Flávio, Adson, que estão por aqui ainda. Caso vocês tenham alguma pergunta a fazer, eu estou à disposição. Flávio, Adson. Bom, e de qualquer modo, peço desculpa de novo para vocês, né, pela confusão aí do link. Na próxima, só para poder já adiantar que todas as nossas aulas vão usar o mesmo link,
Então, já guardem esse link. Esse é o link das nossas aulas à distância, tá? E logo, logo nós nos veremos pessoalmente também na nossa aula presencial, tá bom? Um abraço para vocês, boa noite e bons estudos aí. E logo, logo eu já vou postar as demais aulas para frente. Muito obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, meninos. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite.